tome-lhe de beber vinho também nesta noite, então outra, tu deita-te com ele, para que em vida conservamos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, e também naquela noite, então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou-se e nem quando levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, seu pai, a primogênita, deu à luz a um filho, e chamou-lhe de Moabe. E este é o pai dos moabitas, até no dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e o chamou-lhe de Benjamim. Este é os filhos de Moabe, até os dias de hoje. Podem assentar. Quando eu li essa palavra, a primeira vez, a primeira coisa que aconteceu, assim como vocês também, creio eu, se escandalizaram pelas filhas e denegaram o pai para terem filhos, né? Porque elas estavam morando numa caverna com o pai já se havia se perdido, né? Já vivia, já tinha se entregado ali, e elas queriam filhos, porque elas já trabalham sozinhas. Então a mais velha teve essa brilhante ideia de enveredar o pai para ter um filho, né? E aí é uma coisa escarnecedora. Mas então vamos voltar à fita, vamos rebobinar a fita e ver aonde o erro começou. O erro começou na decisão de Ló de ir para Sodoma e Gomorra, porque ele foi baseado no que ele viu. Quando você se baseia no que você vê, você está perdido. Aleluia. Porque a própria palavra diz que o servo de Deus não anda por vista, mas ele anda por fé. Então Ló foi para Sodoma, levou as filhas, e a gente sabe que Sodoma e Gomorra eram cidades que estavam corrompidas. Elas eram cidades que não havia mais pudor, não havia mais temor, e ali fazia o que se queria. Então as filhas de Ló foram criadas naquele âmbito ali, naquele meio ali, vendo coisas erradas, presenciando coisas que não eram presenciar. Por isso que existe um ditado que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Porque quando você está num antro que não te pertence e você deixa aquilo ali entrar em você, você não é um caminho que não tem mais volta. Ontem o pregador pregou aqui sobre manjares, né? E ela é bem parecida assim com essa palavra de hoje. Então, quando as filhas de Ló estavam na cidade, participando ali da cidade, Ló conhecia a palavra de Deus, Ló conhecia Deus, embora Abraão já se conhecia, Ló era sobrinho de Abraão, então ele conhecia Deus também, né? Não vamos dizer que ele era leigo das leis de Deus, ele conhecia. Tentou não se contaminar, creio eu que tentou. Mas por que ele não saiu dali? Porque não é prazeroso para ele. E o pecado é assim. O pecado, muitas das vezes, ele é prazeroso. E ele te prende de uma forma que você, às vezes, se sente numa teia de aranha, um espírito numa teia de aranha. Você até quer sair dele, mas ele te prendeu. Eu estava ali nas luzes de Natal e me deparei com um ex-pastor ali, né? E me falaram assim, olha o pastor. Aí eu olhei assim, virei minha pai do Senhor, porque eu até achei que era o meu pastor, né? Aí eu virei e falei, pai do Senhor. E quando eu olhei assim, eu vi o pastor com um copo de cerveja na mão, com uma moça do lado dele com um vestido desse tamanho. Eu falei, é pastor? É pastor? Não, ele era. Eu falei, então ele não é, não chame ele de pastor, ele não é. Ele já deixou o legado que Deus colocou na mão dele. E ele estava naquela festa, gente. Se vocês não soubessem quem ele era, não parecia. Ele estava com um copo desse tamanho de cerveja.
candeeira que ele está tendo ali? Será que ele não se deu conta disso? Porque a Bíblia diz que a terra passará e tudo que há nela. Será que está valendo a pena aquilo ali para ele? Ele permitiu que corrompesse o coração dele. Ele permitiu que algo que não era de Deus entrasse no coração dele. E ele foi pego numa teia de aranha. Uma teia de aranha. Então as filhas de Ló estavam ali na cidade, vivendo ali, morando ali, conhecendo as leis, mas provavelmente não praticando, porque quando você pratica as leis do Senhor, você se fortalece nela, e se você se fortalece nela, você não cai. Aleluia! Mas quando você não pratica, você não tem força. E aí vai virando só uma bola de neve. Então ali estava as filhas de Ló, até que Deus falou para Abraão que ia destruir as cidades. Lembrou lá de Ló, mandou os anjos de lá tirar Ló e a família do lugar. E Ló e o povo querendo pegar os anjos lá para ter relações com os anjos. Olha o nível da cidade que Ló morava. Será que ele não percebeu que ele estava em pecado até a alma e não saiu dali? Aleluia! Será que ele não percebeu isso? Em nenhum momento ali, os olhos dele não se abriram. E o que Ló faz? Ele oferece as filhas ainda virgem para aquela cidade se deitar com as filhas para culpar os anjos, que eu creio que ali não sabia que eram anjos ainda, que os anjos se revelaram. Ele era muito hospitaleiro, né? Estava tratando ali bem com medo do povo atrás dos homens. Só que olha só, Ló oferece as filhas dele como substituta para os forasteiros. Mas não foi a mesma coisa que as filhas dele fez com ele? Não contou ele como substituto de homens na vida delas? Ué, o exemplo fala muito. O exemplo que nós damos fala muito. As filhas já viviam numa cidade pecaminosa. As filhas já viviam ali corrompidas pelo que elas viam. E o pai ainda oferece elas. Então, quando elas tiveram a oportunidade, elas não pensaram duas vezes. Elas fizeram a mesma coisa. Sabe por causa de quê? Porque um erro era do outro. O pecado não é do outro. E assim vai. E assim vai. Então, quando eu li isso aqui, eu achei horrível elas se ligarem com o pai. Mas se você for puxar, você vai ver que o erro não foi ali. O erro já estava vindo muito antes dali. Porque antes do erro ser cometido, você comete pequenos erros. Aleluia! É Deus. Até aquele erro que é a sua queda. Até aquele erro que é a sua queda. É um negocinho ali, é um coisitário aqui, não tem tal do plano, não tem nada a ver, não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo ali. E o diabo vai só fazendo a teia, igual uma aranha. Só, eu preguei aqui outro dia, vou na palavra da história que eu traduzi depois, que o diabo, antigamente, o inimigo da nossa alma, antigamente, ele queria tirar os cristãos da igreja. Hoje ele não faz mais isso. Hoje ele tenta a igreja dentro da igreja, que é para envergonhar a igreja, que é para envergonhar o nome de Cristo. Porque quando eu e você envergonhamos o nome de Deus, pessoas ao nosso redor não querem o mesmo Deus que nós temos. Porque a primeira coisa que eles fazem é, para servir a Deus assim, é melhor estar no mundo. Não é verdade? É, Jesus. Então, a gente tem que estar muito atento às coisas que a gente faz. Muito atento. E eu falei que o diabo, o inimigo, ele está assim, ó. Sabe o mingau quente? Quando você tira do fogo e joga no prato? Como é que você come ele? Pelas beiradas. Se você meter a colher no mingau, você vai queimar a sua boca. Mas se você comer pelas beiradas, você nem vai sentir a textura dele. É assim que o diabo está querendo fazer comigo e com você.
quer deixar você tão caído ao modo que você não levante mais. Aleluia. Então ele vai pelas beiradas, ó, pelas beiradas, só pelas beiradas. E quando você vê, o mingau já sumiu do prato, você já está no chão. E eu falei isso, e eu falei, e é verdade. Na hora eu falei, mas é verdade isso. Então, as filhas de Ló já está morrendo. Todo agricultor sabe disso. Você tem que tirar as folhas, os galhos que estão nascendo, para que ela cresça mais forte para cima. Então você vai arrancando os galhos que estão nascendo para ela nascer mais firme. Muitas das vezes Deus vai cortar você, um pedaço de você, para ferir você, para você crescer. Aleluia. Ele vai pegar uma tesoura de corda e vai cortar você. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus te quer no prumo,